Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal aqui é alinharmos a nossa oração com as promessas, os princípios e os valores estabelecidos por Deus para nós em Sua Palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e nós cremos que tudo que Deus deixou na Sua Palavra é para nossa edificação, é para o nosso ensino e para o nosso crescimento espiritual. Então, toda vez que você orar e você orar a palavra, você se aproxima das respostas que Deus tem para a sua vida. Porque, de fato, a nossa oração precisa ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano. Eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também para que você possa ler comigo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá nos livros de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Primeiro, 2 Crônicas 20, versículo 5. Nós vamos ler uma grande porção das Escrituras hoje e por isso eu peço muita sua atenção. Vai ser muito importante que você se atente ao que nós vamos ler. Se você puder, pegue a sua Bíblia, tome aí nas mãos, acompanhe essa leitura. Eu estou fazendo a leitura na versão Almeida, Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada é a versão da Bíblia que eu estou lendo aqui, esse trecho. Então, se você puder, acompanhe, mesmo que você tenha uma versão diferente, mas vai ser um texto maior que nós vamos ler hoje. Então, vamos à palavra de Deus. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. O nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores desta terra de diante do seu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, e nós nos apresentarmos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. E agora, eis que os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha o nível da oração de um rei. É assim que precisamos orar. Essa é a oração que deve sair dos nossos lábios. Uma oração que fala com Deus exatamente como as coisas são. Josafá, ele ali diante do templo, diante daquele povo, ele estava prestes a ser atacado por 3 nações diferentes. 3 nações vinham para destruir o povo de Israel. 3 nações vinham com todas as suas armas. E ele chega e o primeiro ponto da oração, a primeira parte da oração, ele reconhece quem é Deus. Ele faz uma adoração a Deus, ele reconhece o poder de Deus, reconhece a posição de Deus, reconhece quem
é e quem foi Deus durante toda a caminhada do povo de Israel, desde o Egito. Ele fala sobre as maravilhas que Deus realizou, tirando o povo lá do Egito e implantando o povo na terra de Israel, em Canaã. Depois, no meio da oração, ele vem aqui no versículo 9 e apresenta para Deus a palavra que Deus havia dado. Lá em 2 Crônicas, nesse mesmo livro, capítulo 7, versículo 14, Deus dá uma promessa. E ele diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deu essa promessa. E aqui Josafá invoca essa promessa de Deus sobre a nação de Israel. E ele vai e coloca, ele expõe aqui no versículo 9, fala, Deus, o Senhor prometeu que se algum mal nos sobreviesse, nós clamaríamos a Ti na nossa angústia e Tu nos livrarias. Ele apresenta a palavra de Deus para Deus. Ele clama a Deus em cima da própria palavra. É o que eu sempre digo aqui nos nossos encontros, quando nós oramos a palavra. É isso que Josafá está fazendo, reconhecendo o que a palavra diz sobre Deus. Depois nós reconhecemos o que Deus já tem feito. Isso é adoração, isso é louvor a Deus. E depois nós lembramos, né, no sentido de falarmos e proclamarmos a promessa que Deus já nos fez na sua palavra. E depois que ele faz toda essa introdução, ele vai direto no assunto. Ele diz, olha, existem 3 nações que querem nos destruir e nós não temos forças para lutar contra isso. Josafá abre o coração. Josafá era um rei, ele conhecia a história, ele conhecia a palavra. Nós também precisamos conhecer a palavra, as promessas que Deus tem. E quando nós orarmos, nós podemos fazer igual a Josafá e clamar a Deus dessa forma, louvando, exaltando, reconhecendo quem é Deus, falando daquilo que Deus já tem feito por nós. Temos esse momento de adoração a Deus e depois você fala qual a promessa que Deus tem na palavra dele que corresponde àquilo que você está buscando. E depois você abre o seu coração e fala tudo que está aí dentro. Abre, rasga o seu coração sem reservas. Fale exatamente com Deus o que você precisa, o que você espera dele. Isso não é necessariamente uma regra e nenhuma fórmula, mas isso mostra um caminho, como nós devemos lembrar das promessas de Deus nas nossas orações. Aqui Josafá está alinhando a promessa de Deus à oração que ele está fazendo. E agora eu quero ler para vocês a resposta que Deus deu para Josafá. No mesmo capítulo 20 de 2 Crônicas, lá no versículo 15, o profeta Jaziel disse, ele vem, o profeta, e traz a palavra em resposta à oração de Josafá. Veja bem como que Deus responde essa oração. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês sairão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. A resposta de Deus a uma oração feita com base nas promessas que Deus já tinha dado para aquele povo. Essa é a nossa visão, esse é o nosso plano, esse é o nosso propósito. Conhecer as promessas, os princípios, os valores de Deus estabelecidos na sua palavra e alinharmos a nossa oração. Olha que coisa extraordinária. O Josafá, ele ora a Deus conforme a palavra de Deus e Deus responde
cumprindo a promessa que ele havia feito. O resultado dessa história, depois eu te sugiro que leia o capítulo 20, é uma história extraordinária. Josafá vai à frente, coloca os cantores, os músicos, os instrumentistas na frente do exército. E sabe o que eles fazem? Eles vão louvando a Deus, cantando louvores a Deus na frente do exército. Eles louvam a Deus antes da batalha. Eles louvam a Deus, e quando eles estão ali louvando a Deus, o exército dos inimigos entram em batalha uns com os outros, eles se matam, eles se destroem, uns destruindo os outros, e o povo de Israel simplesmente, depois de tudo isso, vão apenas lá e recolhem os despojos de guerra, muito ouro, muita prata, muitas armas, muitos bens são despojados dessa guerra que o povo não precisou lutar. Essa é uma promessa de Deus para nós. Deus, ele luta as nossas guerras, ele luta as nossas batalhas. Se aproprie dessa verdade e ore sempre tendo em vista as promessas que Deus tem para a sua vida. Deus tem na palavra dele para nós. E como que eu faço isso? Eu preciso conhecer a palavra. Deus tem uma palavra para a sua saúde, Deus tem uma palavra para a sua vida financeira, Deus tem uma palavra para o seu casamento, Deus tem uma palavra para a sua família, Deus tem uma palavra para qualquer área da sua vida, para os seus negócios, Deus tem uma palavra para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional, Deus tem uma palavra para a sua vida ministerial, Deus sempre tem uma palavra para mim e para você. Precisamos aplicar o nosso coração em buscar essa verdade e vivermos os milagres de Deus a partir daquilo que o Senhor nos promete em sua palavra. É tremendo, é maravilhoso, e dessa maneira você vai ver a sua fé cada vez mais edificada, porque o que enche o nosso coração de esperança e fé é quando nós oramos. Nós podemos ver as respostas às nossas orações, os milagres acontecendo, e nós simplesmente falamos: como nosso Deus é maravilhoso. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Ore a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pela tua bondade, por teu grande e maravilhoso amor para conosco. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensina a exercer fé na tua palavra. E eu peço que o Senhor vá agora ao encontro de cada pessoa que está recebendo esta mensagem e que o Senhor aplique essas verdades a cada coração de forma especial, particular e individual, para que todos possam receber na medida justa daquilo que o Senhor quer entregar para cada um nesse dia. Pai querido, que o Senhor também abra a compreensão, o entendimento para cada pessoa que está aqui, Senhor, recebendo essa oração, para que quando elas lerem a sua palavra, quando elas abrirem a Bíblia, elas também tenham o seu entendimento aberto e sejam reveladas na compreensão das tuas escrituras, porque de fato a maior e mais importante interpretação das escrituras é a revelação dada pelo teu Espírito quando nós lemos cada versículo. É o que eu te peço para cada um que hoje recebe essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Orar a palavra. Este é o propósito do nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu testemunho. Conte para mim o quanto essa palavra foi edificante para você hoje. Conte para mim como que foi importante você receber esse entendimento. E não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Tem alguém que precisa receber essa mensagem e você é o canal especial de Deus para levar. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.